Hello students, it's Teacher Adri here. E aqui no meu canal eu vou te ajudar a ser fluente em inglês. E para ser fluente em inglês, você não precisa saber todas as palavras do mundo, até porque isso é impossível. Mas existem sim algumas palavras que são essenciais. Hoje eu trouxe aqui para vocês alguns verbos que sem eles você não vai falar muita coisa em inglês. E eu nem vou mencionar, nem vou falar hoje do nosso querido verb to be. Não. Porque para ele eu vou ter que reservar uma aula especial aí. Vou começar hoje, no vídeo de hoje, com o verbo have. Have. Já anota ele aí. E também anota o exemplo que eu vou dar com esse verbo. I have a meeting today. I have a meeting today. Eu tenho uma reunião hoje. Então, o verbo have é o verbo ter, verbo de posse, tá? O que a gente precisa lembrar aqui? Que quando a gente fala de he, she and it, a gente vai usar has, e quando a gente quer esse verbo no passado, ele vai ficar had. Então, se eu vou dizer que eu tive uma reunião ontem, I had a meeting yesterday. I had a meeting yesterday. Vai repetindo também aí as frases, tá, gente? Porque uma parte muito importante da fluência, de alcançar a fluência, é falar, né? E como que você vai conseguir falar em inglês aí? Praticando a fala. Então, repita essas frases. Uma outra dica que eu te dou é agora pegar esse verbo e construir frases que façam sentido na sua rotina. Então, fala aí das coisas que você tem, né? Ah, eu tenho um carro, eu tenho um cachorro, eu tenho aula mais tarde. Vai escrevendo aí frases com esse verbo, com essa palavra que você acabou de aprender. Fala de coisas no presente, fala de coisas no passado, vai usando ele nas diversas formas que você conseguir. Do we have an investor or do we have a meeting? Um outro verbo muito importante que a gente precisa muito no inglês é o verbo fazer. E aí a gente tem aquela questão, né? Agora, o fazer é do ou é make? Make or do? That's the question. Bom, eu vou gravar, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Eu quero muito essa aula de fazer aí, de do e make. Eu gravo essa aula e coloco ela aqui no canal para vocês. Mas esses dois verbos significam fazer e sim, tem algumas situações em que eu vou usar o do e algumas situações que eu vou usar o make. Então, tem que saber. Vou dar um exemplo agora usando cada uma delas. Com o do, I always do my homework. I always do my homework. Então, o do ali de fazer a tarefa. Do your homework. Tá? No caso aqui eu usei do my homework. Fazer a minha tarefa. What am I doing? What are you doing? E com make, she makes delicious cakes. She makes delicious cakes. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui é que sempre que você estiver falando de fazer coisas na cozinha, né, fazer uma comida, fazer um drink, fazer um café, enfim, você vai usar o make. Então é por isso que eu usei aqui she makes delicious cakes, porque ela tá fazendo um bolo, né? Ela faz bolos aí deliciosos, então é make. Percebeu que aqui o make ficou makes, né? Porque falo de novo aí pra vocês, né? A regra de he, she ou it, os verbos mudam um pouquinho. O make, no caso, só leva um S, makes. Agora, o do vai ficar does. Então, se eu vou dizer que ela faz a tarefa dela, she does her homework. She does. And you made breakfast. Lucky me. Alright? Vamos lá ao terceiro, acho que é o terceiro, né? Verbo da nossa lista aqui, que é o verbo go, to go, né? O verbo ir. A gente usa ele com certeza todos os dias aí em português e você com certeza vai usar quando estiver falando inglês. Porque você vai a algum lugar todos os dias, né? For sure. Where do you and Hallie go every week? E você vai e vem, né? So you go and you come. O verbo to come, vir. Tá? E aí eu vou usar um exemplo que é quase uma expressão aí, que é o come here, please. Come here. Vem aqui. Come here, please. If
if they go to Seattle, they can come here. To leave, leave, que tem aqui dois significados, que é o significado de deixar, deixar alguma coisa em algum lugar, por exemplo, ou deixar uma pessoa, tá? I'm just gonna leave this sock monkey here. E também tem o significado de partir, sabe? Quando você parte para algum lugar, hashtag partiu. You leave, leave, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês é I have to leave now. I have to leave now, né? Eu tenho que partir, deixar vocês e partir. I have to leave now. Leave me alone. Mais um verbo essencial na fluência do inglês é o verbo to bring, que significa trazer. Então, quando você traz alguma coisa aí para alguém, né, você vai usar esse verbo, to bring. E eu vou te dizer para trazer aí os seus livros amanhã para a próxima aula. Bring your books tomorrow. Bring your books tomorrow. Então, eu tô te dando uma ordem, né? Simplesmente aí, bring your books tomorrow. Okay, what can I bring? Tem uma coisa que a gente sempre faz aí, que é dizer que a pessoa disse alguma coisa, né? E esse dizer aí em inglês é o verbo to say. Say. Say something, say something. Você vai ouvir muito essa palavra nas músicas, com certeza. E eu já vou deixar ele aqui para vocês no passado, ele é um verbo irregular. Então, vai ficar said, said. She said it was a good idea. She said it was a good idea. Então, ela disse que era uma boa ideia. Então, toda vez que vocês forem reproduzir as palavras de alguém, dizer que alguém disse alguma coisa, você vai usar o verbo say. Eu sei que tem bastante confusão aí em quando que eu uso say, quando que eu uso tell, quando que eu uso o talk, em inglês o speak. E se vocês quiserem também eu trago um vídeo aí com esses 4 explicando a diferença deles. Mas sempre que você for reproduzir as palavras de alguém, pode ter certeza que nesse caso você vai usar o say. I don't know what to say. Mais um verbo super essencial que eu já perdi as contas de quantos eu já trouxe aqui é o verbo ask. To ask. Perguntar ou também pedir, né? Quando você vai pedir alguma coisa para alguém aí, you ask. You ask for an opinion, for example. Você pede uma opinião. O exemplo que eu vou deixar aqui é ask him if he's coming. Ask him if he's coming. Tô meio fanha. Mas então pergunta para ele aí se ele vem. So ask him if he's coming. Can I ask you a question? Mais um verbo super essencial, acho que é o número 9, número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 10. To think. Think. Que é o verbo pensar ou o verbo achar de opinião. Quando você quer dar a sua opinião e aí você fala, eu acho que, ou eu acho que sim, eu acho que não. I think so, I don't think so. O exemplo aqui para você é I think it's a good plan. I think it's a good plan. Eu tô dando uma opinião, então eu acho que é um bom plano. I think it's a good plan. What makes you think that? 10 verbos, acho que tá bom, né? Não, vou deixar esse último aqui para vocês porque eu acho que ele também é super essencial, que é o verbo to know. To know, saber ou conhecer. Então, quando eu quero dizer que eu sei alguma coisa ou que eu conheço alguém, eu vou usar esse verbo em inglês, to know. E aqui fica uma dica de pronúncia, tá, gente? Quando você tem palavras que começam com KN, o K, o som dele, ele some. Ele é uma letra silenciosa aí que a gente fala no inglês, né? Tem várias palavras aí no inglês que nós temos letras que são silenciosas. E isso vai acontecer quando a palavra começar com KN. Então, a gente corta esse K aí da pronúncia e segue com o resto, tá? Então, eu não vou falar Kino, não. Não é igual aquela marca, né, Knorr, né? Você vai falar só a partir do N. Então, no. Mesma pronúncia da palavra não, né? No. I know exactly what he wants.
E uma frase bem famosa aqui que meus alunos gostam bastante, depois que eu ensino, inclusive, eu me ferro, porque eles usam várias respostas, que é I don't know. I don't know. Ou ainda, a gente conecta tudo isso e olha como vai ficar bonito. I don't know. I don't know. Agora, com todos esses verbos, você vai pegar eles aí, se você não anotou ainda, vai anotar, ou se você, enfim, vai usar aí da forma com que você acha melhor estudar, mas eu quero que você crie frases com esses verbos, tá? É muito importante que sempre que você aprende vocabulário, você tente aplicar ele em coisas da sua rotina, do seu dia a dia. E aí você vai deixar aqui nos comentários uma frase usando aí um desses verbos, ou ainda uma frase usando mais de um deles. Me conta aí sobre o seu dia, né? Usa essas palavras aí, usa esse vocabulário, ok? Combinado? Do we have a deal? Alright, so I'll see you in our next video.